Agora a gente fala da inflação das férias, gente, de 2026, que teve uma alta de mais de 2%. Enquanto a alimentação fora de casa está mais salgada, o preço das passagens aéreas teve uma queda e aliviou o bolso dos consumidores no período. Eu vou chamar agora Matheus Dias, pesquisador do FGV Ibre, que é responsável pelo levantamento, está com a gente aqui para conversar e trazer os principais pontos. Bem-vindo mais uma vez aqui no Money e uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde por mais uma vez estar falando com vocês. Eu queria muito saber a sua percepção do queria, antes de mais nada, entender o que explica essa diferença tão grande da inflação de férias com a inflação sem ser férias. O que aconteceu exatamente nesse período de férias, realmente, que a gente percebeu esse aumento? Então, a questão do levantamento, ele buscou entender que como a passagem aérea, que é um componente importante quando a gente está falando de férias, ela impacta na inflação do consumidor. Então, a gente optou por colocar uma cesta com diversos produtos alimentícios e serviços também, e outros serviços que não são alimentos, incluindo a passagem aérea e excluindo. A gente viu que tem uma diferença bastante grande, porque no ano passado a gente, nos nossos levantamentos, apurou que a passagem aérea, devido à redução nos preços do QAV, registrou queda acumulada em 12 meses, e isso fez total diferença para essa cesta de inflação, incluindo a passagem aérea. Mas o que a gente percebeu aí é que, caso a pessoa ela não pretenda viajar, a inflação ela acaba ficando mais cara justamente por conta desse efeito, desse peso que a passagem aérea trouxe, mostrando aí que os serviços, que são o grande foco quando a gente toca nesse assunto de férias, eles continuam pressionando. Até queria entender se dá para dizer que se a gente tirasse a queda das passagens, a gente teria um custo de férias muito maior, pelo que eu estou vendo no levantamento aqui? Sim, o que a gente teria seria sim uma inflação muito maior. Então, de fato, a volatilidade, né, o peso que as passagens aéreas trazem a essa cesta, acabam trazendo de certa forma, um efeito de distorção nessa cesta. Ou seja, é um impacto tão grande que ele acaba reduzindo, ou seja, reduzindo em termos comparativos, em pontos percentuais, em relação a uma cesta que não teria esse item. Pois é, e olhando inclusive para esse levantamento, a gente percebe que, por exemplo, teve um aumento forte em itens como o cacau, por exemplo. Eu queria entender como é que você enxerga isso. É um aumento quando a gente olha para essa alimentação e para cacau. Tem mais a ver com o cenário externo ou com o nosso cenário local aqui? Então, quando a gente fala de cacau, principalmente nesses últimos anos, a gente acaba falando do cenário global como um todo, incluindo o Brasil e outros produtores importantes que estão principalmente na África, que tiveram problemas de safra num período recente. Isso acabou sendo reverberado para o varejo. Então, foi um repasse que ocorreu de forma até gradual, se comparado aos preços aos produtores, que teve determinado momento que o preço do cacau chegou a bater mais de 100% de variação no ano, e também tem um efeito aí que os índices não conseguem capturar bem, que é a questão da reduflação, que é justamente a redução das embalagens, mantendo o preço. O consumidor ele acaba comprando menos, com um preço maior, e isso acaba sendo capturado parcialmente. Então, o chocolate, né, que está relacionado ao cacau, ele tem esse efeito aí que acaba sendo global devido a problemas de safra que ocorreram não somente no Brasil, mas também no mundo todo. Outro ponto também, Matheus, queria entender se na sua avaliação a alta que a gente viu, por exemplo, de bares, restaurantes, é algo pontual por causa desse período das férias, ou vocês acreditam que a gente possa continuar acompanhando isso também durante o ano de 2026? Claro. Então, a questão dos bares e restaurantes, eles têm, de certa forma, uma defasagem em relação à variação dos alimentos, só que os repasses eles são assimétricos. O que isso significa? Que existe uma certa rigidez para repasses negativos. Então, quando os alimentos in natura, seja eles industrializados, no caso, os componentes ali dos pratos, eles têm quedas.
normalmente o que ocorre é que o repasse é muito pequeno ou até mesmo não ocorra. Em compensação, quando existe aumentos de preços nos alimentos, esses aumentos eles acabam sendo repassados, mas de certa forma com uma defasagem. E também tem o custo da mão de obra, que nos serviços e principalmente nos restaurantes é muito importante. Então, tem esses dois componentes aí que acabam dificultando a desaceleração dos preços de bares e restaurantes, e a tendência é que a gente continue observando esse serviço com bastante resiliência, ou seja, ele vai continuar subindo. Olhando para a questão envolvendo, por exemplo, o lazer, esse aumento expressivo de teatro, clubes, hotéis, talvez esteja indicando um aumento, uma forte demanda, talvez até uma retomada da demanda de lazer, de turismo como um todo? Sim, com certeza. Principalmente esses serviços que estão mais relacionados que tem uma maior dinâmica na precificação. Então, por exemplo, a questão dos teatros está bastante relacionada ao tamanho do espetáculo, mas também à demanda, assim como shows. Os cinemas, eles acabam tendo um preço um pouco mais rígido ao longo do ano, ou seja, não tem tanta volatilidade, mas os repasses eles acabam ocorrendo. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, todos os serviços que estão relacionados ao nível de renda, à atividade econômica, eles têm potencial para que sejam pressionados ao longo desse ano. E aí, outro ponto, Matheus, que fiquei curiosa para entender também, qual foi o movimento e por que vocês perceberam essa queda das passagens aéreas especificamente? Porque a gente vê tudo aumentando que envolve férias e nessa época do ano, normalmente, a busca por passagens aéreas, enfim, acaba ficando tudo mais caro porque tem bastante gente fazendo essa pesquisa, né? Por que a gente está percebendo essa queda especificamente durante esse período? É algo muito pontual? Sim, então, acabou sendo influenciado, levando em consideração que é a variação acumulada ao longo de 2025, como os preços eles chegam nesse período de janeiro. Então, os dados eles vão só até dezembro de 2025, que é quando foi a gente levantou essa pesquisa, e o que eles mostram é que o principal impacto para esse resultado foi um repasse mais forte na redução dos combustíveis de aviação, que foi o QAV, que teve uma queda que teve uma queda mais expressiva em 2024, mas também em 2025, e isso possibilitou a redução nos preços das passagens aéreas. Você acredita que pode ser um cenário que pode continuar se repetindo ao longo dos próximos meses também? Talvez um desempenho melhor, essa queda aí das passagens aéreas? Ou não? Depende muito aí de como é que vai se comportar todo o restante do cenário. Então, os combustíveis eles acabam sendo um componente importante quando a gente está falando de precificação de passagens aéreas, mas a demanda ela também tem que ser levada em conta. Então, eu acredito que, como estamos em um cenário que o preço dos barris de petróleo ainda estão com certa estabilidade e a demanda ela está começando a reagir aos níveis de taxa de juros em patamares restritivos, acredito que estamos caminhando para um período que talvez não tenhamos altas tão fortes. Na verdade, o que a gente pode ter é um período de maior moderação nessa questão das passagens aéreas, sem tantas volatilidades como já tivemos em anos anteriores. Muito bem, Matheus Dias, pesquisador do FGV IBRE, responsável por esse levantamento. Obrigada mais uma vez, viu, pelos detalhes, pela nossa conversa e explicar essas questões ali envolvendo esses dados das férias com passagens aéreas também. Uma boa tarde para você e boa semana. Boa tarde, boa semana para vocês. Obrigada.